E aí, galera, beleza? Vamos aí para o nosso módulo de anatomia descritiva, mais especificamente sobre as generalidades do sistema digestório. Vem com Hipócrates. Então, o que a gente vai estudar por aqui? Vamos falar as funções do sistema digestório, os órgãos que compõem esse sistema e o que a gente chama de glândulas que são anexas ao sistema digestório. Iniciando então pelas funções, vamos lá. Quais seriam as funções específicas do sistema digestório? Receber os alimentos, processar os alimentos e fazer o que a gente chama de digestão mecânica e química, absorver esses alimentos e entregá-los para o sangue. Não pense que o sistema digestório entrega nutrientes para as células. Ele entrega para o sangue e o sangue é que vai se virar para fazer esses nutrientes chegar a todas as partes do seu organismo. E além disso, o sistema digestório é responsável por eliminar os resíduos que sobram do processo de digestão. E os órgãos do sistema digestório, além das glândulas, quem são eles? Vamos lá. O sistema digestório se inicia na cavidade da boca. Depois o alimento vai para a faringe. Da faringe vai para o esôfago. Do esôfago vai para o estômago. Do estômago vai para o intestino delgado para o intestino grosso e depois reto e canal anal. Vale lembrar que dependendo do seu professor, ele vai dizer que reto e canal anal são pertencentes ao intestino grosso e outros professores vão falar que reto e canal anal são órgãos em separado, mas isso daí depende de qual literatura cada professor segue. Agora, vamos falar rapidinho da boca. O que ela faz? Ela é o receptáculo natural dos alimentos, é por onde os alimentos devem entrar nos indivíduos que não estão doentes. Ela promove a digestão mecânica e quem faz essa digestão mecânica são os dentes. Dentro da boca a gente também tem a digestão química e a digestão química se inicia pelos componentes da saliva e a boca também atua no paladar, porque ali temos uma série de papilas gustativas e que vão ajudar você na captação dos estímulos associados aos gostos dos alimentos. O que a faringe faz? A faringe recebe o alimento vindo da boca, a faringe também tem receptores do paladar e ela é extremamente importante porque ela vai ter que direcionar o alimento para o conduto certo. Vale lembrar que a faringe é um órgão que pertence a dois sistemas, ao sistema digestório e ao sistema respiratório, ou seja, pela faringe vai passar ar e também vai passar alimentos. Continuando a sequência de órgãos do sistema digestório. Então, depois que o alimento foi processado química e mecanicamente na boca e foi direcionado pela faringe, ele vai atingir o esôfago. O que o esôfago faz? Recebe o alimento que vem da faringe e é aonde se iniciam os movimentos chamados movimentos peristálticos. Esses movimentos vão ser profundamente estudados por vocês, não somente nas nossas aulas de anatomia aqui do Hipócrates, mas também nas aulas de fisiologia que você vai ter com outro professor. Fora isso, esses movimentos peristálticos que já se iniciam no esôfago servem para quê? Para empurrar o alimento para o próximo órgão do sistema digestório, que é o estômago. E a função do estômago? Recebe o alimento vindo do esôfago, armazena o alimento e realiza um processo de digestão química que você vai estudar na fisiologia, faz uma mistura dos alimentos com as enzimas, secreta uma série de hormônios envolvidos com o próprio processo de digestão e, muito importante, aguarda a ordem do duodeno para que esse material que já iniciou a digestão siga o seu caminho pelo tubo digestório. Ou seja, não é o estômago que manda no duodeno, é o duodeno que manda no estômago pela liberação de um hormônio importante que é a colecistocinina e que tem várias funções no sistema digestório.
Continuando aí o trajeto, né, do que você colocou ali pela boca, desceu pela faringe, foi para o esôfago e estômago, o bolo alimentar vai atingir a primeira porção do intestino delgado, que se chama duodeno. Presta atenção, o duodeno é o principal órgão responsável pelo processo de digestão. Não pense você que é o estômago. O estômago é importante? Sim, ninguém disse que não é. Mas a principal função do estômago é o armazenamento, porque digestão mesmo quem faz é o duodeno. Você vai ver que ali cai suco pancreático, você vai ver que ali cai bile, você vai ver que no duodeno também eu tenho digestão de uma série de carboidratos, de açúcares, por exemplo, por enzimas produzidas pelas próprias paredes do duodeno. Então, se a gente for falar de digestão química, a maior parte dela realmente acontece nessa primeira porção do intestino delgado. Depois que o alimento então é digerido, ele passa para o jejum e para o íleo. E o que vai acontecer nessas duas porções terminais do delgado? Principalmente a absorção de nutrientes, tá bom? Então, duodeno, digestão, principal sítio, jejum no íleo, absorção de nutrientes. Tá aí o duodeno, mostrando que ele recebe o alimento, é o principal sítio da digestão, recebe a bile, recebe o suco pancreático, libera hormônios e libera o conteúdo para as próximas porções que vão absorver nutrientes. E o que sobrou? O que sobrou vai passar para o intestino grosso e vai receber o quimo liberado pelo íleo. Ele é formado pelo seco, colo transverso, pelo seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e canal anal para alguns autores. E o que as alças do intestino grosso vão fazer de um modo geral? Vão trabalhar com a absorção de água e sais minerais. Absorve nutrientes também? Pouco, porque a principal função realmente é trabalhar com a absorção de água e sais minerais. Faz digestão? Depende. Se chegar aí algum alimento, alguns tipos de alimentos, isso pode acontecer. Mal digeridos, pode ocorrer um processo de digestão por fermentação bacteriana aí dentro, e aí você vai ter uma formação muito grande de flatos, né? E isso pode estar associado, por exemplo, a um estado patológico que a gente chama de flatulência. Beleza? Falando aí do reto, ele recebe então, aí a gente já pode chamar de fezes, ele recebe as fezes do colo sigmoide, que corresponde aí à última parte aí dos colos, e funciona como um segundo local de armazenamento das fezes, até porque o primeiro local de armazenamento é o colo sigmoide. Depois que essas fezes estão no reto, só resta serem liberadas pelo canal anal. O canal anal, então, recebe as fezes e funciona como uma via de eliminação dessas fezes para o meio externo. Falando agora rapidamente das glândulas anexas, e por que rapidamente? Nessa aula de generalidades é só para você se habituar com o que você vai estudar com a gente aqui no Hipócrates em relação ao digestório. As glândulas anexas são três. As glândulas salivares, que se dividem em maiores e menores, o fígado e o pâncreas. Olha as glândulas salivares aí. Então nós temos a glândula parótida, tá? Aqui próximo da orelha. A gente tem a glândula sublingual e a gente tem a glândula submandibular. O que essas glândulas salivares maiores vão fazer? Vão produzir a saliva associada ao processo de digestão de amido. Nós temos também as glândulas salivares menores, que estão associadas à produção de uma saliva que vai manter a umidade e a asepsia da boca. A segunda glândula anexa que eu queria mostrar para vocês é o fígado. O fígado é um órgão extremamente importante, participa de vários processos metabólicos do corpo, mas na digestão o que ele faz? Produz a bile. E a bile, por sua vez, vai ficar armazenada na vesícula biliar. Cuidado! A vesícula biliar não produz bile. Quem produz bile é o fígado. A vesícula biliar apenas armazena e libera essa bile no duodeno,
na presença de alimentos gordurosos. Terceira glândula que eu quero comentar com vocês é o pâncreas. Olha o pâncreas aí. Tem uma função endócrina muito importante na produção de glucagon, insulina, somatostatina e polipeptídeo pancreático. E na digestão trabalha produzindo suco pancreático e liberando no duodeno. E nesse suco pancreático tem lipase pancreática, amilase pancreática, tripsina, quimiotripsina, bicarbonato, tem substância a dar com pau. Para fazer o quê? A maior parte da digestão química do corpo. Beleza? Então a gente comentou que o duodeno é o principal sítio. E é lá que vai agir o suco pancreático forrado de enzimas que vão atuar na transformação química dos alimentos. Então, o que a gente viu nessa aula curta de generalidades? As funções básicas do sistema digestório, os órgãos que compõem o sistema digestório e as glândulas que a gente chama de glândulas anexas. Nas nossas próximas aulas de sistema digestório aqui no Hipócrates, você vai discutir porção por porção do sistema digestório, função por função de cada parte, não só dos órgãos, mas também das glândulas anexas. É claro que existem referências que você com certeza precisa ler para que você possa aprender mais, e eu espero então ver vocês nas próximas aulas de sistema digestório aqui comigo no Hipócrates. Um abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula.